Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto Amor à Palavra, um projeto que tem como objetivo ajudar a auxiliar você na leitura e na compreensão das Escrituras. Estamos estudando o livro de Atos e olha, já estamos no capítulo 12. Vamos iniciá-lo hoje. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo aí. Atos 12. Lucas, o escritor de Atos, agora dá uma paradinha, né, na sua narrativa, como vimos anteriormente, e registra aqui um acontecimento que sucedeu alguns anos antes. No verso 1, ele inicia falando, nessa ocasião, alguns anos antes, então, o rei Herodes, ele prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Lucas está falando aqui a respeito dessa perseguição, que agora acontece com a intenção de perseguir, maltratar aqueles seguidores do Senhor Jesus, a igreja que estava no seu início. Nessa ocasião, então, Herodes era Agripa. Agripa primeiro, ele era neto de Herodes, o Grande, que era o rei na Palestina, né, quando Jesus nasceu. Esse Herodes que nós estamos falando agora é neto daquele Herodes. E esse Herodes Agripa, ele foi rei sobre a Judéia e sobre a Galileia. O verso 2 vai contar, Lucas vai narrar agora o que ele mandou fazer. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Lembra daquele triozinho, né? Pedro, Tiago e João? Então, exatamente esse João, que ele foi, esse Tiago, irmão de João, que foi morto, agora a mando desse Herodes Agripa. A morte de Tiago, então, foi, digamos, o primeiro martírio, né, de um apóstolo, e ele mostrou, assim, essa atitude hostil da parte do povo judeu mesmo em relação à igreja. No começo, os judeus tinham grande respeito pelos cristãos, né? A perseguição começou lá no Sinédrio, né, que foi encabeçada por Saulo antes da sua conversão, mas agora esse rei, com o apoio dos judeus, o apoio popular, inicia essa perseguição ferrenha, principalmente contra os apóstolos. O verso 3 diz assim: vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu e prendeu também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Então, o Herodes aí, Agripa, vendo que tinha dado um resultado, um alvoroço com a morte de Tiago, aproveitou que estava acontecendo uma festa famosa lá, a festa dos pães sem fermento, e nessa ocasião aproveitou e prendeu Pedro também, né? Vendo então a execução de Tiago, que, digamos, deu resultado, né? Ele ficou ainda mais popular, digamos, famosinho. Então, ele achou que essa era uma ocasião muito apropriada para prender Pedro. O verso 4 diz: tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. 16 soldados. Digamos que era a prisão de segurança máxima aqui, né? Herodes pretendia submetê-lo a um julgamento, então, depois da Páscoa. Então, ele precisava ser guardado, né? Com toda a segurança. E desta forma, ele foi submetido a essa escolta de 16 soldados. Desses 16 soldados, 2 eles revezavam, mas
2 soldados eram amarrados junto nas mãos de Pedro. Então imagina que Pedro ficava amarrado no soldado desse lado, amarrado no soldado aqui, mais 2 soldados lá na porta, digamos assim. E assim foi, né? Para que ele tivesse essa segurança, fosse preso com máxima segurança. O verso 5 diz: Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Ah, incessante oração. A igreja em oração. Que lição que nós podemos tirar daqui já? A igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que intercede por aqueles que estão sofrendo. É uma lição muito linda, nos chama a atenção o quanto nós precisamos restaurar isso nas nossas vidas e na vida da nossa igreja também. O verso 6 diz assim, ó: na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então, Pedro estava acorrentado, como nós dissemos. Embora o apóstolo, né, esperasse que no dia seguinte provavelmente aconteceria com ele o que aconteceu com Tiago, nós encontramos esse homem aqui dormindo profundamente. Vai entender isso. Verso 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou naquela cela. E esse anjo tocou o lado de Pedro e o acordou. Veja, Pedro estava dormindo tão profundamente que o anjo precisou cutucar ou talvez dar uma sacudida nele. Depressa, levante-se, disse ele. E então, diz o texto aqui que as algemas caíram dos punhos de Pedro. E os soldados, com certeza, dormiam também profundamente. O verso 8 diz que o anjo lhe disse: vista-se, calça sandálias. Ele tinha uma capa e ele precisava cingir-se, amarrar aquela capa para poder sair apressadamente. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Verso 9. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Veja como Pedro estava assim, em delírio ainda, ele não sabia se era um sonho, se era uma visão, se era realidade, mas só depois ele foi compreender isso mais tarde. O verso 10 diz: passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Com certeza um portão que era necessário muitos homens para abrir, mas esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Veja, passaram por 2 portões, né? Ambos com certeza guardados por soldado. O que aconteceu? Será que aconteceu algo que aqueles soldados ficaram cegos ou só um milagre, um mistério do Deus Todo-Poderoso para entender isso? O terceiro portão que dava para a cadeia da rua também abriu-se automaticamente. Verso 11. Só então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Caindo em si. Pedro estivera caminhando, acho que como se ele estivesse num transe, né? Mas pela primeira vez, agora aqui ocorreu que o verdadeiro significado
do que estava acontecendo. É que tinha acontecido algo extraordinário, um milagre, uma intervenção do céu na vida de Pedro. Que texto espetacular, que intervenção do céu, que poder tem a oração. Ah, gente, que livramento tremendo. Tiago morreu, Pedro foi liberto. Mais tarde, Pedro também morreu, todos nós sabemos, martirizado. E o que nós aprendemos é que Deus age com sua sabedoria e soberania, e cabe a nós confiar que tudo que Ele faz conforme o seu querer e o seu saber estão diante dEle. Ele sabe tudo, todas as coisas, tudo lhe apraz. Deus age com sabedoria e age com sua soberania. Deus está no controle de tudo e tem o controle da história, da minha, da sua vida, como teve o controle da história da vida de Tiago, da vida de Pedro, em suas mãos também. Medite nisso. Esse texto é lindo. Confie naquele que tem cuidado da sua vida, nos mínimos detalhes. Deus opera nas nossas vidas. Às vezes nós ficamos boquiabertos, às vezes não entendemos, mas nós sabemos que existe um Deus poderoso e cuidadoso que nos ama e que quer nos ensinar coisas preciosas através da sua palavra e da sua doce companhia. Deus te abençoe. Fique com Deus. Inscreva-se aqui no canal, nós estamos precisando de 100 inscritos para termos o nosso endereço personalizado. E assim, Deus abençoe sua vida.